Vai a rodinha. Salve galera, eu sou o Cadu Braga, educador e consultor de inovação, e esse é mais um vídeo da sequência de vídeos que a gente está produzindo sobre tecnologia educacional, as tecnologias educacionais, e esse especificamente sobre cultura maker. Cultura maker, cultura maker, cultura maker, cultura maker, cultura maker. A origem do termo cultura maker vem dos Estados Unidos, que corresponde a uma evolução do termo do século XX de do it yourself, que significa faça você mesmo. Esse termo era muito utilizado em lojas de departamento nos Estados Unidos no século XX para que pessoas construíssem seus próprios móveis. O fato é, a evolução dessa cultura, na verdade, de botar a mão na massa para construir seus próprios móveis, a evolução disso até chegar na cultura maker, abarca a adoção de novas ferramentas e metodologias que estão disponíveis hoje. Por exemplo, Arduino, Make, aqui no Brasil nós temos o Greg Maker, que é uma placa de hipersensibilidade para novas formas de o que hoje se chama tecnologia das coisas, que a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso. E dentro dessa nova abordagem de trazer a robótica para o meio comum, não deixar a robótica como algo irrestrito e coisa realizada na NASA, mas a robótica do presente, a robótica do dia a dia, que pode ser feito na sua casa, no seu bairro e até mesmo na sua escola. Sobre o conceito de cultura maker, abre duas possíveis observações aí que eu queria destacar para vocês. Primeiro, que cultura maker, a tradução, a cultura de fazer, nada mais é do que a essência do ser humano. O ser humano, em todos os seus processos históricos, foi marcado pelas construções humanas. Então, se a gente traz hoje um conceito que vem de fora para a gente falar o que é cultura maker, é importante lembrar. Cultura maker é algo essencial e fundamental de todo o processo humano e na educação ele não seria diferente, assim como em qualquer outro ramo, assim como empreendedorismo, empresas que atuam com cultura maker. E outro ponto é que a cultura maker traz esse termo americanizado e traz junto consigo o fetiche sobre esse termo, o fetiche sobre a inovação, que acaba sendo a inovação pela inovação. Entendendo então a cultura maker como algo essencial do ser humano, ela traz também a prática da resolução dos problemas. Ok, resolução dos problemas também é algo fundamental do ser humano. Mas quando a gente pensa na resolução de problemas como um alicerce metodológico de uma nova prática, a gente consegue trazer para dentro da escola muito mais do que apenas uma metodologia, mas a gente resgata a função social da escola, que nada mais é do que um centro de busca por conhecimento, onde você tem mentores que detêm determinada bagagem e conteúdos e ciências dentro do desenvolvimento humano e o foco na resolução dos problemas. A escola volta a ser, então, um centro de união entre comunidade que a cerca, estudantes e mentores, e não mais o professor que simplesmente despeja o conteúdo sobre o estudante, mas mentores que mediam o processo de busca do conhecimento dos estudantes e esse conhecimento a serviço da sociedade. A cultura maker consegue se apresentar então como um resgate histórico da escola aos seus fundamentos. E engraçado que a gente sempre fala isso pensando em inovação. A cultura maker apresenta então que para inovar muitas vezes a gente precisa resgatar. Bom, quando eu falo de cultura maker, você provavelmente, que já viu alguma coisa sobre isso, está pensando, mas robótica, programação, criação de site, criação de aplicativos. Sim, isso tudo é cultura maker, mas cultura maker não é somente coisas de high-tech. A cultura maker, ela aborda tanto a high-tech quanto a low-tech, como marcenaria, cerâmica, costura e outras formas de trabalho manual que podem ensinar muito dentro dos processos de aquisição de linguagem e aquisição de conteúdo metodológico dentro dos processos da escola. Os laboratórios de cultura maker são chamados Fab Labs e atualmente já existem 500 Fab Labs pelo mundo e 22 deles estão aqui na cidade de São Paulo. Foi um projeto da gestão do prefeito Fernando Haddad que conseguiu democratizar o acesso à cultura maker dentro da cidade. Por exemplo, você não necessariamente precisa ter uma impressora 3D, uma cortadora laser ou vários instrumentos de robótica para conseguir desenvolver o seu projeto. Você pode se formar, se informar e se instruir nos Fab Labs para que a partir dessa instrução você possa acessar essas máquinas. O que faz parte de um novo paradigma do século XXI. A gente
não vive mais na detenção das coisas, não precisamos ter as coisas, precisamos ter acesso às coisas. Assim, entra dentro dos Fab Labs as tecnologias que ainda não são democráticas em vias do seu preço, mas que abre para a população da cidade a viabilização de seus projetos através do acesso a essas máquinas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no nosso material de apoio, a lista dos 22 Fab Labs de São Paulo para que você possa visitar, fazer os cursos que são disponíveis lá e, quem sabe, levar o seu projeto, levar os seus alunos para conseguir aprender um pouco mais sobre cultura maker lá, com a mão na massa. Um debate muito atual nas escolas hoje em dia é justamente sobre uma diminuição das aulas expositivas e o início de cada vez mais aulas mão na massa. Atualmente se busca muito a experiência, e isso não só na escola, desde os meios de entretenimento aos meios de empreendimento, se busca a experiência do consumidor. Se a gente traz isso para dentro da escola, a gente entende o professor como um design de experiência, e não simplesmente uma pessoa que vai instruir os seus alunos. A cultura maker vem para dentro da escola justamente para cumprir esse papel da diminuição da aula instrucionista para uma aula mais construcionista, onde os alunos vão poder construir coisas, botar a mão na massa, se sujar, aprender enquanto fazem. E não necessariamente só aprender para fazer, mas também fazer para aprender. Bom, então você deve estar pensando, o que é preciso para ser cultura maker? Se a gente já debateu aqui que a cultura maker faz parte da essência do ser humano, se você vive, você faz. E se você faz, você é um maker. Se você busca mais perguntas do que resposta, você faz parte da cultura maker. A cultura maker coloca que não necessariamente a gente precisa de respostas que determinem a verdade sobre algum tema, mas de que a gente tenha boas perguntas e através dessas boas perguntas a gente possa desenvolver a nossa busca por conhecimento. Uma consideração e o respeito pelo autodidatismo. Essa metodologia traz de que as pessoas podem aprender diferentes de formas diferentes, em plataformas diferentes, em tempos diferentes. Não existe nenhum lugar onde você pode ser formado em cultura maker, mas sim estar em lugar que te estimulam a essa busca através de determinadas ferramentas tecnológicas. O autodidatismo é um dos pilares principais dessa metodologia. Se manter curioso e estimular a criatividade própria. Os processos de curiosidade, de você entender que você não precisa ser um engenheiro para saber de eletrônica, mas que você pode buscar eletrônica para resolver um problema que tem a ver com biologia, que tem a ver com artes. É saber que as ciências sempre se comunicaram e nunca foram distantes, e a sua curiosidade é o seu próprio limite. Dentro disso, quanto mais criativo você for, e se você necessitar de criatividade, colabore. A cultura maker traz como um parâmetro muito forte de que o conhecimento é feito de maneira conjunta e construído de maneira conjunta. Então, colabore entre os seus, arrume pares, amigos, chame a comunidade para próximo, tente trazer problemas da comunidade para que sejam resolvidos juntando a habilidade de cada um. Para isso, não necessariamente você precisa de uma impressora 3D e de uma cortadora laser, mas você precisa da sabedoria local, você precisa conectar pessoas para buscar então a resolução de problemas que são os paradigmas da educação do século XXI. Bom, galera, então esse foi o nosso vídeo sobre cultura maker. Espero ter conseguido desmistificar um pouco esse termo, trazendo um pouco mais para o pé no chão o que é e o que não é essa cultura dos fazedores que somos nós. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o material de apoio para vocês sobre o tema, contendo alguns vídeos, alguns textos para vocês se aprofundarem mais. E eu convido você então a fazer parte dessa teia. Escreva aqui nos comentários se você já abordou cultura maker dentro da sua escola, se você tem dúvidas, se você conhece algum lugar que pratique, se você já foi em algum Fab Lab. Coloca a sua experiência aqui no comentário e a gente pode começar a trocar um pouco de experiências para construir cada vez mais os caminhos de uma nova educação. Do yourself. Do it 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 yourself. Já tá no celular, né? Do it yourself. Do it yourself. Do it yourself. Do it yourself. Do it yourself, motherfucker. Tem! Ah, leque, 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 leque. Tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá.